Olá, pessoal. Professor Éder que vos fala. Espero que todos estejam bem. Fizemos alguns vídeos de teoria e agora eu venho com 10 exercícios de potenciação. Vou tentar explicar cada um deles, né? Aconselho fortemente você a tentar fazer antes, dar uma olhada, vou deixar congelado aí, vou começar a explicação pelo 1. E depois, caso não der certo, vem, assista o vídeo e vamos lá. O exercício 1 é um exercício direto, cálculo. Calcule o valor das expressões. Não tem muito segredo, aqui 3 a quinta. O único comentário que eu vou fazer aqui, que eu não quero que você caia na enganação de achar, por exemplo, que 2 ao quadrado, tem que tomar um cuidadinho aí, que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isso não é e nunca vai ser 2 mais 3 ao quadrado, ok? Porque essa propriedade de distribuição aí, ou de junção do expoente, ela só é válida no caso do produto. Se eu tivesse um 2 vezes 3, na verdade no produto e na divisão. 2 vezes 3, aí sim eu posso falar que isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou uma fração, né? Uma fração ou uma divisão, 2 sobre 3 ao quadrado, aí sim isso é 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Ok? Então isso aqui é falso, não tem segredo, calcular mesmo. Um comentário que eu vou fazer sobre esse, aqui de baixo, para deixar um cálculo um pouquinho mais rápido, é pensar no seguinte: o que é 1 sobre 2? Eu posso reescrever isso como potência de base 2, né, no sentido que isso aqui é 2 a menos 1. 2 a menos 1. O que eu fiz uso aí? Eu fiz uso de uma propriedade que fala que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Fiz a mesma coisa, só que do caminho contrário, daqui para lá. 1 não aparecia aqui, mas eu posso colocar. Né? Qual é a vantagem de escrever assim nessa expressão aqui? Isso vai ficar 2 a menos 1, que multiplica 2 a quarto, que multiplica 3. E aí essas duas primeiras são potências de mesma base. Aí novamente eu tenho uma propriedade, que eu posso fazer uso dessa propriedade, que diz que produto de potência de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Ok? Então aqui eu tenho simplesmente 2 menos 1 mais 4 vezes 3. Não posso juntar com o 3 aqui, porque o 3 e o 2 são bases diferentes. Então esse foi o exercício 1. Vamos para o próximo. Exercício 2 não é muito diferente. Aqui eu tenho novamente um cálculo, né? Eu vou calcular. Uma observação que eu vou fazer é que deixa essa conta um pouco mais rápida. Se você, ao invés de trabalhar com 0,01, você trabalhe com fração. Tem duas formas de ver a fração que representa 0,01. Uma delas é contar quantas casas decimais tem. Conta quantas casas decimais tem. E o denominador, ele vai ser o 1, seguido da quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Então, no caso, vai ser 1 seguido de 2 zeros. E em cima fica o número sem a vírgula. No caso aqui, nem coloquei 0,01, tá? Só coloquei 1, né? Que é o algarismo significativo aí desse elemento quando você não tem a vírgula. Ou quando você tem também. Isso aí é 1/100. Se você lê o número, ele já te dá a cara da fração, né? Esse número é 1/100, a leitura dele já é essa. Então fica mais fácil, ao invés de você fazer esse aqui ao cubo, fazer esse aqui. Fazer esse aqui ao cubo. Acho que vai ter mais praticidade aí. Beleza? Isso pode acontecer aqui também. Aqui e aqui. Nesta expressão, 80 vezes 5 sobre 2 elevado ao cubo, aí eu já aconselho fazer 5 ao cubo sobre 2 ao cubo, talvez deixe essa conta um pouco mais fácil. Lembrando, como você tem um produto e aqui uma divisão,
uma não tem muita prioridade sobre a outra, você pode executar aí uma certa abertura a forma que você vai executar essa conta. Exercício 3. Outro exercício direto de cálculo, é calcular somente, né? Uma observação que eu faço é que você vai perceber que tem letras aqui. Aqui você tem um A ao cubo, B ao quadrado. Quando você tem valores para o A, aqui o A é 2, o B é 3, neste caso, você tem que isso aqui é 2 ao cubo vezes 3 dividido por 3 ao quadrado. Observe que entre letras a gente não indica multiplicação, mas subentende-se que é uma multiplicação. Por exemplo, aqui é A ao cubo vezes B ao quadrado. Aqui é A vezes B quadrado, ok? Assim como aqui é A ao cubo vezes B. Então, subentende-se este produto aí. Essa conta, o que acontece nela, para deixá-la talvez um pouco mais simples, é que você tem essa expressão aqui, uma divisão de potências de mesma base. Né? Você tem uma divisão de potência de mesma base aí. Talvez fique mais tranquilo você escrever isso então da seguinte forma: 2 ao cubo que multiplica. Divisão de potência de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Né? Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2, 1 menos 2. Sempre na ordem do expoente do numerador menos o expoente do denominador, tá? Que é aquela expressão que fala assim, A sobre N dividido A sobre M, isso é igual a elevado a N menos M, ok? Esta é a propriedade que eu estou citando. Outro comentário que eu faço aqui, não cai na bobeira de achar que B mais A ao quadrado é B ao quadrado mais A quadrado, isso não é verdade, tá? Não vale a distributiva da potência para adição nem para subtração. E aí, é só fechar essa conta. Mais uma continha aí. Você tem uma operação definida, A e B, uma operação estrela. Esta operação estrela, o que ela faz? Ela pega o A e eleva a B, pega o B e eleva a. Essa operação estrela faz isso. Quando eu venho e falo 2 estrelas x, então isso aqui para mim será 2 elevado a x mais x elevado ao quadrado. Só que essa expressão tem resultado, né? 2 elevado a x mais x ao quadrado, isso é igual a 100. Essa expressão aqui é uma equação que envolve uma expressão exponencial, né? E uma expressão quadrática. Então não tem um modo de resolução muito prático. Eu vou ter que usar a boa e velha tentativa e erro. A questão é que para a tentativa e erro ser um pouco mais simples, legal a gente atribuir parâmetros a essa tentativa e erro. Por exemplo, se o x for igual a 10, se o x for igual a 10, aquela expressão passa a ser 2 elevado a 10 mais 10 ao quadrado. 2 elevado a 10 é 1024. 10 ao quadrado é 100. Logo, isso aqui é 1124. Ok? Então, passou e passou muito, né? Mais de 10 vezes mais. 10, então, é um número muito grande para ser usado. Então, vamos tentar um número menor, 3. Se o x for 3, você vai ter 2 ao cubo. Você vai ter aí 2 ao cubo mais 3 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 8, no caso, 17. 17 bem menor do que 100. O legal desta conta não é que a gente não achou 100, fato, mas nós achamos um parâmetro
para essa possível resposta, se ela existir dentro do contexto dos inteiros, né? Creio que seja inteiro, porque se ele não for inteiro, seria um trabalho muito grande definir, né? Fora do contexto inteiro. Mas como A e B são inteiros, você provavelmente terá, nesse caso, um valor inteiro. Supondo que seja inteiro, aí fica uma conta mais tranquila. Você tem parâmetro, o número que você busca é menor do que 10 e maior do que 3. Entre 10 e 3 está o número aí que você está buscando. Uma vez encontrado esse x, e aí eu não vou fazer a conta até o final, uma vez encontrado o x, o que acontece? Você tem ali 4 vezes x elevado à quarta potência. Então você tem um produto aqui. Achou o valor de x, achou quanto ele vale, joga esse resultado aqui, multiplica por 4, eleva à quarta potência, ou seja, faz ele vezes ele vezes ele vezes ele, e descobre qual é o resultado dessa conta. Após isso, a resposta é o resultado? Não. A resposta é a soma dos algarismos deste número. Então, você vai somar os algarismos. Digamos que tinha dado lá, eu vou inventar, tá? Não dá isso. Se tivesse dado 125, por exemplo, a resposta é a soma dos algarismos. 1 mais 2 mais 5. A resposta seria 8. Ok? Então, aí eu vou deixar para terminarem. É apenas uma indicação das contas. Exercício 5. Exercício 5 é para você determinar os itens, né, falsos e verdadeiros, no qual os itens falsos, eu quero um contra-exemplo para a afirmação aí. Pode ser contra-exemplo, ou você pode simplesmente corrigir a conta, tá? Você pode corrigir a conta também. Por exemplo, esta expressão é verdade? Esta expressão é verdade? Essa expressão é verdade? Essa e essa. Quando a gente tratou nos vídeos, tudo isso está lá nas propriedades. Quando a gente trabalhou propriedades, todas essas igualdades aí estão nas propriedades. Por exemplo, vamos pegar uma muito falsa. Uma muito falsa. Essa aqui. Essa expressão é muito falsa. Por quê? Porque A elevado a menos n, isso é igual a 1 sobre A elevado a n. Né? Aí eu já corrigi a expressão ali. Ok? Tem lá nas propriedades e tudo mais. Ah, mas eu não quero buscar as propriedades, eu sei que essa é falsa, eu quero corrigir diferente. Como é que eu posso fazer esta correção diferente? Pode ser feito escolhendo dois valores, né? Vamos supor que o A tenha valor 2, o N tenha valor 3. Então vai ficar assim, 2 elevado a menos 3. Você sabe que isso aí é 2 elevado a... é 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8. Certo? Agora você olha do outro lado. Menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Esta resposta não é igual a essa, por isso que essa expressão não pode ser igual, ela é diferente. Acabei de apresentar um contra-exemplo para esta igualdade. Okay? Muito bem. Esse é o exercício 5. Exercício 6 segue na mesma linha, tá? Você vai corrigir as expressões falsas, indicar quais são as verdadeiras. Essa expressão aqui, ela é muito falsa, tá? Essa expressão aqui, A mais B elevado a N igual a elevado a N
mais b elevado a n é muito falso. Um contra-exemplo que você pode dar, 2 mais 3 elevado ao quadrado. Isso será que é, tá? Será que é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Se você fizer 2 mais 3 é 5, 5 ao quadrado é 25. Se você fizer aqui 2 ao quadrado é 4, mais 9. 25 não é igual a 4 mais 9, não é igual. Logo, isso é muito falso, tá? Nesse caso não precisa nem corrigir. Para corrigir isso precisa de um desenvolvimento um pouco mais sutil aí. Exercício 7. Exercício 7, ele traz a ideia de comparação. Na ideia de comparação, eu só vou conseguir usar a ideia de comparação se você tiver ou bases iguais, né? Você tem uma base elevada a n, uma base elevada a m, né? Se você tiver a mesma base, você consegue comparar essas duas potências com a mesma base. Como é que você compara as duas potências com a mesma base aí? Primeiro você tem que olhar se esse A é maior que 1. Se esse A for maior que 1, o A elevado a n e o A elevado a m, o maior deles será o que tiver maior expoente, né? O maior expoente vai indicar qual é o maior. Digamos que o expoente n seja maior que o m. Então, o A elevado a n é maior que o A elevado a m. Ok? Por exemplo, você tem 2 ao cubo, 2 à sexta e 2 ao cubo. As bases são iguais e a base é maior do que 1. O expoente 6 é maior que o expoente 3. Logo, 2 à sexta é maior. Isso para o A maior que 1. Agora, se esse A estiver entre 0 e 1, aí nós temos uma diferenciação na conversa. Se o expoente maior gera a potência menor. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado a 6, 1 sobre 2 elevado ao cubo, né? O expoente maior gera a potência menor. Por quê? Por que isso? Pensa assim, ó. 1 sobre 2 elevado a 6 é 1 sobre 2 elevado a 6. Nem vou colocar o menor aqui. E 1 sobre 2 elevado a 3 ao cubo é 2 elevado ao cubo. 1 sobre 2 elevado ao cubo. Tem uma regra numérica, né, da parte dos conjuntos numéricos, que diz que números maiores geram inversos menores, né? Então, por exemplo, esse número é maior que esse. Logo, o inverso, que é esse, 1 sobre 2 elevado a 6, vai ser menor, né? Quanto maior o número, menor seu inverso. Quanto maior o número, menor seu inverso. Então, esta comparação é quando as bases são iguais. As bases são iguais, eu sempre posso fazer essa comparação. O problema é que ali eu tenho uma comparação de bases diferentes e ainda, além disso, bases primas. Então, eu não vou conseguir escrever uma em função da outra. 2, 3 e 7 são números primos. Não vou conseguir escrever uma em função da outra. Por conta disso, ao invés de comparar as bases, eu vou para outra situação. Quando eu tenho expoentes iguais, né? Quando eu tenho expoentes iguais, se o A e o B forem números maiores que zero, no caso, pode ser até maior do que 1, né? Maior do que 1 para não gerar algum problema, mas de modo geral vale para maior que zero. No caso do 1 em particular, é apenas um base igual, né? Quando você tem A elevado a n e B elevado a n, a base maior
a base maior gera maior potência, né? Vemos, se o A for maior que B, então A elevado a N é maior que B elevado a N. Vamos ver se isso procede. Vamos tentar pensar se isso procede. Primeiro, um caso maior que 1, que é mais fácil de ver, e depois outro menor entre 0 e 1. São casos diferentes aí, que são mais complexos. Vamos pensar 2 elevado ao cubo, né? 3 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é maior. Embora os expoentes sejam iguais, a base 3 é maior que a base 2. Agora vamos para os números entre 0 e 1 para ver a comparação. Por exemplo, 1 sobre 2 e 1 sobre 3, ambos elevado ao cubo. Vamos ver se isso aqui mantém a mesma lógica. O problema do 3 e do 2 é mais fácil, né? Ver que o 3 é maior que o 2. Ver que 1 sobre 2 é maior que 1 sobre 3 é um pouco mais difícil. Só que a observação que eu fiz anteriormente dizia o seguinte: quanto maior o número, menor o seu inverso. Quanto maior o número, menor o seu inverso. Então, como você tem uma ordem crescente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é uma ordem crescente, né? Está crescendo. Quando você vem para os inversos, o que acontece nessa sequência inversa? Na sequência inversa, você tem uma ordem decrescente. Ok? Tem uma ordem decrescente. E no caso aqui, não é diferente, né? Não é diferente. 1 sobre 2 ao cubo é maior que 1 sobre 3 ao cubo. Por quê? Né? Pensa nessa sequência dos números naturais crescente, os seus inversos é uma sequência decrescente. 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 3 ao cubo, 3 ao cubo é maior que 2 ao cubo. E o que eu disse? Eu disse que números maiores, né, geram inversos menores. Ou seja, o inverso de 3 ao cubo é menor que o inverso de 2 ao cubo. Está aqui. Beleza? Então, é essa lógica que eu vou usar para comparar ali. Mas aí tem uma questão, né? Você fala, mas espera aí, você está com números que são diferentes em base e expoente. Por isso vem uma arrumaçãozinha básica. Por exemplo, 2 elevado a 40, primeiro eu vou comparar com 3 elevado a 20. Eu vou arrumar o 2 elevado a 40 de modo ao que me interessa. Eu vou colocar ele, ao invés de usar 40, eu vou usar 2 vezes 20. 2 vezes 20. Ao usar 2 vezes 20, eu fiz aparecer no expoente o 20 que eu queria. E aqui eu vou usar uma propriedade que fala assim, né, que o A elevado a N elevado a M é igual a N vezes M. Produto dos expoentes, aí, quando eu tenho uma potência elevada ao expoente, eu posso multiplicar os expoentes. É o que tem aqui. Então eu vou reescrever esse cara como sendo 2 ao quadrado elevado a 20. Elevado a 20. Isso aqui é 4 elevado a 20. E agora eu consigo comparar com 3 elevado a 20. Note que 2 a 40 é igual a 4 elevado a 20. Certo? Mesma coisa. E no caso, 4 elevado a 20 ele é maior que 3 elevado a 20. Por quê? Porque a base, os expoentes são iguais e a base 4 é maior que a base 3. Beleza? Primeira comparação feita. Segunda comparação, eu vou comparar 2 elevado a 40 com 7 elevado a 10. Então, 2 elevado a 40, agora eu vou escrever assim, ó, 4 vezes 10. Vou escrever como sendo 4 vezes 10. E aí, vou fazer a mesma propriedade lá, vai ficar 2 a quarta elevado a décima. E 2 a quarta é 16 a décima, e aqui 7 a décima. Note que 2 a quarta é igual a 16 a décima. Logo, base 16 maior que a base 7,
expoente igual, 16 a décima é maior. Que conclusão eu tomo dessas duas desigualdades que estão aqui embaixo? A conclusão é que 2 a 40 é maior que 3 a 20 e 2 a 40 é maior que 7 a 10. Logo, 7 elevado a 10. Logo, 2 a 40 é o maior número envolvido. O A, em questão, é o maior número dentre os três aí. Ok? Aí eu vou deixar para vocês fazerem a comparação do 3 elevado a 20 com 7 elevado a 10 para fechar a conta. E aí fecha essa conta. Próximo. O número 8. No número 8 aparece uma expressão 2 elevado a 2x igual a 4 elevado a x mais 64. Eu vou dar uma arrumada nessa expressão, né, de modo a deixar ela talvez um pouco mais simples, fazendo o quê? Primeiro, 4 elevado a x, 4 elevado a x, 4 é 2 ao quadrado, isso é 2 ao quadrado elevado a x. Quando eu tenho potência elevada ao expoente, então eu mantenho a base e multiplico os expoentes aí, 2x. Então aquela expressão ali em cima fica duas vezes 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 2x mais 64. Para deixar a conta um pouquinho mais simples, aí vem a bruxaria, né? Eu vou chamar de y esse 2 elevado a 2x, eu vou chamar ele de y. Chamando esse cara de y, chamando esse camarada de y, o que acontece aí? A minha nova expressão lá passa a ser 2y igual a y mais 64. Aí eu passo a ter uma equação de grau 1, né? Uma equação de grau 1. Como é que eu resolvo a equação de grau 1? Por meio de operações inversas, ou com o intuito de isolar as variáveis, né, em um lado só, ou no primeiro membro ou no segundo membro da igualdade. Eu vou fazer exatamente isso, né? Eu vou executar uma operação inversa com esse x, esse y. Esse y executa uma soma aqui, né? Ele é positivo, ele executa uma soma com 64. Por isso eu aplico uma operação inversa, eu aplico menos y de um lado, menos y do outro. Ao fazer essa aplicação menos y de um lado e menos y do outro, eu passo a ter 2y menos y. Aqui, esse positivo e esse negativo se cancelam, igual a 64. Então fica 2y menos 1y, lembrando que quando o coeficiente não aparece é 1, 2y menos 1y é y, igual a 64. Acabou, determinei o valor de y. Aí a gente vai ter que voltar um pouco e pensar o seguinte, determinar o valor de y é uma coisa, determinar o valor de x é outra. Eu sei que 64 é igual a 2 elevado a 2x. Para terminar essa conta, agora é uma conta puramente, né, desde o começo já era, mas agora é uma exponencialzinha bonita aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no 64, uma decomposição de fatores primos com ele. Divido por 2, dá 32, divido por 2, dá 16, divido por 2, dá 8, divido por 2, dá 4, divido por 2, dá 2, dividido por 2, dá 1. Ou seja, 64 é o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 2 elevado a sexta é o 64. Tá, e isso me ajuda em quê? Me ajuda aqui, só apagar a decomposição aqui. Deixa eu apagar a decomposição, tá meio difícil apagar a decomposição, vou apagar isso aqui que está me atrapalhando. Então, isso aqui me ajuda em quê? Que 64 é 2 elevado a sexta, igual a 2 elevado a 2x. Eu tenho uma potência igual a outra potência, e as bases são iguais.
Se a potência é igual a outra e as bases são iguais, isso implica que os expoentes serão iguais. Então, isso aqui implica que 2x é igual a 6, e aí só terminar essa conta, você encontra o valor buscado, o x, o famoso x. Vamos para as duas últimas. Exercício 9 aí. Exercício 9, ele pergunta com quantos zeros termina a conta, é um produto de números extremamente grandes, 15 elevado a sexta, vezes 28 elevado a quinta, vezes 55 elevado a sétima. Na mão não seria possível, em tempo hábil, resolver essas contas, né? Na raça aí ia demorar muito tempo. Então, o que eu aconselho? Vamos fazer fatoração com os elementos envolvidos. Fatoração no sentido de decomposição em fatores primos. O 15, decomposto em fatores primos, é 3 e 5. Ou seja, 15 é 3 vezes 5. O 28, ele é por 2, por 2, por 7. Ele é 2 ao quadrado vezes 7. E o 55 é produto de dois primos, é o 5 e o 11. 5 vezes 11. Então, fazendo essas decomposições em fatores primos, nós temos que 15 é 3 vezes 5 elevado a sexta, 28 é 2 ao quadrado vezes 7 elevado a quinta, e 55 é 5 vezes 11 elevado a sétima. Tem uma propriedade que eu posso jogar, fazer a distributiva do expoente dentro do produto. Então, isso aqui fica 3 à sexta, 5 à sexta, vezes 2 ao quadrado elevado à quinta potência. 2 à décima, certo? 7 à quinta, 5 à sétima e 11 à sétima. Você note que tem dois elementos com mesma base, né? Produto de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Então isso vai ficar assim, ó, 2 à décima, eu vou colocar em ordem crescente. 3 à sexta, 5 à 13, porque aqui eu vou somar, né, o expoente 6 mais o expoente 7. A 13, depois 7 a quinta, depois 11 a sétima. Pronto, tudo decomposto em fatores primos. Eu tenho um produto de primos aí. O que acontece aí? Só existem dois primos nessa história, né, que multiplicados geram 10. E por que o 10? Só eu quero saber com quantos zeros termina. Quantos zeros termina é a potência de base 10 que aparece numa expressão multiplicação dessa. Eu tenho que descobrir qual é a potência de base 10 que aparece aqui. E no caso, o único produto que gera 10 é o 2 vezes 5. Mas eu não posso fazer esse produto simplesmente porque os expoentes são diferentes, para começar. Então, para essa história começar, eu preciso deixar esses expoentes iguais. Por isso, ao invés de escrever, eu vou até colocar o 5 aqui pertinho, ao invés de escrever 5 elevado a 13, eu vou escrever 5 elevado a 10, vezes 5 elevado ao cubo, vezes 7, vezes 3 a sexta, né? Cadê o 3 a sexta? Vezes 7 a quinta, vezes 11 a sétima. Tá, isso aqui eu posso juntar, porque eu tenho o mesmo expoente. Então, isso aí é 2 vezes 5 elevado a 10. E aí eu vou parar aqui. Esses caras não vão gerar mais zeros, né? Multiplicados, aí eles não geram 10, 100, 1000, não geram nada do tipo. Então, eles estão aí. Então, aí esses camaradinhos aí. Mas esse aqui é 10 a décima. Para ficar mais claro, eu vou copiar, vai. Não vou deixar isso totalmente nas costas de vocês, não.
Aqui eu vou copiar assim, para ficar mais didático. 3 à sexta, 5 ao cubo, 7 à quinta, 11 à sétima, vezes 10 à décima. E aí a pergunta é com quantos zeros termina essa conta. Tá? Olhando para esse número, eu afirmo que aqui não tem nenhum produto, nenhuma potência de base 10 vai aparecer nessa conta. E aí, só terminar. Para fechar, exercício 10. O perigo desse exercício 10 é confundir 4 ao quadrado, 4 à quarta elevado ao quadrado com algo assim. Né? Não faça essa confusão, não tem parênteses lá. Então a dica é, resolva esta potência que está no expoente. Resolva essa potência que está no expoente. Então, você vai resolver essa potência que está no expoente, quanto que é 4 ao quadrado. Após isso, o que você tem aqui? Uma divisão de potência de mesma base. Então, você vai manter a base e fazer uma subtração nos expoentes e a coisa acaba. Né? O resultado desse 4 ao quadrado menos 4 e aí acabou. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.